Pais. Pessoas no mundo que têm uma riqueza equivalente a 46 nações, 46 estados do planeta. Então, quer dizer, 225 pessoas que a renda deles é igual à de 46 países. É possível ter paz? Não adianta eu dizer vamos ter paz interior, vamos pensar a partir do coração. Não, porque tem uma situação de injustiça gritante, de fome, de violência, de miséria, de iniquidade, que, em nome de Deus, a gente tem de superar. A gente tem de vencer. E a gente tem de vencer como? Volta-se à questão da cultura. Uma cultura de paz não é arma que vai mudar isso. Não é a violência que vai transformar isso. O mundo vai ser transformado por uma educação, por um cuidado, por uma cultura em que as pessoas sintam que não pode ser injusto com o outro, que a gente tem que ser solidário. Então, do mesmo jeito que é uma cultura onde eu vejo um menino, hoje de manhã eu vi isso, menino de 15 anos, irmão, primo, competindo, preparando o vestibular, e quase que sendo levado por nossa sociedade, e por que não dizer, pela escola, a desejar que o outro não passe, porque tem poucas vagas. E eu tenho que garantir a minha vaga. E se minha irmã não passa, se meu primo não passa, pouco importa, o que importa sou eu. Como falar de cultura de paz? E aí, onde é que estão as mães? Onde é que estão os pais? Em que é que a família ajuda a mudar isso? Por que é que o colégio, a escola, o cursinho faz essa guerra, essa violência com as crianças, com os adolescentes, e a gente permite? E a gente alienado nem se toca de que assim a gente não está construindo uma cultura de paz. A cultura de paz, ela supõe uma cultura de solidariedade, uma cultura de justiça, em que a partir das famílias, da escola e de tudo, a gente possa, de fato, transformar o mundo. Não é? E aí a espiritualidade, como eu dizia, é importante, por quê? Porque ela não associa Deus com violência. Em nenhuma religião, em nenhum caminho espiritual, Deus é paz e só pode ser paz se existir. Se não for paz, não existe. Então, nesse sentido, o que é paz e o que é cultura de paz? É, de fato, o caminho íntimo com o divino. O divino presente em cada um de vocês aqui, na terra, nossa mãe, e no universo em que a gente se insere, amorosamente. Então, para que este encontro seja um verdadeiro laboratório, como eu dizia antes, um mutirão em que a gente crie, faça essa cultura da paz a partir de nós mesmos, eu convidaria vocês agora a ficar de pé. E a gente, cada um na sua cultura, cada um do seu jeito, no seu estilo, entrar no diálogo consigo mesmo, para que essas palavras não sejam palavras apenas de um desejo, apenas de um projeto, mas seja uma proposta para a gente. Que cada um de nós se disponha na vida toda, mas especificamente nesses dias agora, a ser uma pessoa de paz, a ser construtor e construtora da paz, no diálogo, na acolhida do outro, na relação com a terra e com a gente mesmo. Há uma canção, eu sou muito desentoado, mas vocês vão me ajudar, né? Que canta assim: dá-nos a paz, dá-nos a paz.
dá-nos a paz, dá-nos a paz. Dá para cantar? Dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a paz. Vamos fazer com o gesto? Da terra. Dá-nos a paz, dá-nos a paz. Espalhar para o mundo. Dá-nos a paz, 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 dá-nos a paz. Tchau. Boa, Marcelo. Meus amigos, talvez a maioria tenha percebido que este ano esse evento é muito emocionante, porque a gente nunca sabe direito como é que as coisas vão acontecer, né? E o folder do evento, o catálogo do evento não ficou pronto ainda esse ano. Aconteceu. Isso faz parte. Mas amanhã provavelmente ele deve estar aí, e na internet tem a programação inteirinha. E lá no hall do teatro, embaixo, tem lá uma programação inteira também. Né? E só como lembrete, deixa eu falar sobre o que vai acontecer amanhã. Na parte da manhã, nós teremos o 15º Simpósio de Terapias Holísticas no Colégio Alfredo Dantas, no auditório 1. Dá licença um minutinho. Um pouco engraçado isso, mas é verdade. Depois vamos ter o 9º Encontro para a Consciência Ecológica, vai ser o início, no Museu de Artes Assis Chateaubriand. O 8º Encontro de Ateus e Agnósticos, início também, Colégio Motiva, Centro, Auditório 1. O 3º Anime Cult, início, que vai ser no Colégio Motiva, Centro, Auditório 3. O 2º Encontro Comunicação e Cultura de Paz, início, no Colégio Motiva, Centro, Auditório 5. O 1º Fórum Cristão Socialista Libertário, Colégio Motiva, Centro. O site da Nova Consciência, quem não sabe, talvez seja interessante adotar, além daquele www, que ninguém sabe direito o que é, mas que todos têm, chama-se novaconsciência.com, não digam, .br. É emocionante isso. .com.br. Mas é o seguinte, as pessoas que dispensam apresentações, nem sempre a gente pôde contar aqui no evento com o Luiz Pellegrini, mas o Pellegrini é um sujeito extraordinário, né? O Pellegrini é uma pessoa que foi uma das maiores culturas, não só que frequenta esse evento, como das pessoas que a gente se dá, conhece. Ele é uma das pessoas mais cultas aqui do nosso país. E ele tem um cabedal infinito sobre todas essas coisas estranhas que ninguém sabe dizer direito o que são, ele sabe. Não só sabe, como conhece as controvérsias a respeito, e é um sujeito muito interessante. Ele é uma presença que sempre enriquece qualquer evento, principalmente este, que é o Luiz Pellegrini, e ele vem falar, ele atualmente, espero que ele continue por um bom tempo, como editor da revista Planeta, ele é o mais que competente editor da Planeta, e ele vai falar sobre
Eu vou ter que trocar esse negócio outra vez, é um pouco ridículo isso, mas me desculpe. Ele vai falar, é que o texto da palestra dele é fantástico, eu não sei de cor. A Unesco na salvaguarda do patrimônio cultural, porque patrimônio cultural, olha, eu acho que cultura é matéria de segurança, e não é só no sentido nacional, segurança no sentido de preservação. A humanidade está a perigo, vocês sabem disso, né? E patrimônio cultural, ter consciência do patrimônio cultural é ter consciência do que se passa, não só de certo como de errado, ou de inadequado, pelo menos. E uma palestra como essa, eu acho que é para a gente anotar, na medida do possível, e, se der, narrá-la a outras, porque esse trabalho vai sempre se propagando, né? Vamos receber o Pellegrini para a palestra dele. Boa noite para todos. Essa é a quarta vez que eu estou aqui diante de vocês. E cada vez mais feliz, mais honrado, porque eu já considero Campina Grande a minha segunda cidade natal. A primeira é São Paulo, não posso tirar o privilégio dela, mas Campina é uma espécie de casa para mim. Estou muito feliz de estar aqui, conversando com vocês, e sobretudo hoje, essa minha alegria é redobrada pelo fato de eu ter me encontrado aqui novamente com uma pessoa que para mim é muito querida, paraibano de verdade, que é o senador Maranhão. Eu acho que, não sei se o senador está na plateia, mas assim, para me esquentar um pouquinho antes de falar do tema dessa palestra, eu queria contar para vocês um episódio que eu vivi com o senador Maranhão em João Pessoa, que ficou para sempre gravado na minha memória. Eu estive aqui em Campina, participei do encontro, fui a João Pessoa, estava hospedado num hotel na praia de Tambaú. Numa sexta-feira ou sábado, depois do carnaval, vocês sabem que em João Pessoa o carnaval continua. Tem desfiles, trio elétricos e tudo que passam aí pela praia. Aí recebo um telefonema de um assessor do senador, então governador da Paraíba, me perguntando se eu estaria lá durante o desfile. Eu disse sim. Ele disse, porque o governador vai passar aí para conversar um pouco com você, para vocês verem as festividades juntos. E eu, então, fiquei aí à espera do então governador Maranhão. E lá pelas 10 horas ele chegou. Sentamos numa mesa no terraço desse pequeno hotel, e eu tinha me preparado um pouco para esse encontro, porque afinal de contas ia ter um tete-a-tete, um papo a dois com o governador do estado. E eu tinha pensado assim, bom, ou ele vai falar de política, ou ele vai falar de desenvolvimento sustentável, que é um tema da predileção dele, ou ele vai falar de aviação, porque você sabe que ele gosta de avião. E não houve nada disso. Nós ficamos até as 4 ou 5 horas da madrugada, todo aquele povo desfilando, trio elétrico, as pessoas gritando, carnaval, etc. E este homem só falou de Mahatma Gandhi. Ele é um grande apaixonado pelos livros de Gandhi. O grande apóstolo da não violência, apóstolo da paz. De maneira que vocês entendem que eu, mesmo que não quisesse, seria obrigado a guardar na minha memória a figura de um político que busca um jornalista, não para falar de política nem de nada, mas simplesmente para discutir uma questão absolutamente crucial no mundo que estamos vivendo,
que é a questão da não violência e da paz. Então, rever o senador Maranhão aqui hoje foi para mim uma grande alegria. E é também, será, espero também uma alegria, conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema também importantíssimo, que é a questão do patrimônio cultural da humanidade e sua relação com a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Cultura, a Educação e a Ciência. Esse tema me foi sugerido pela própria organização do encontro, possivelmente porque é um tema que vai fazer parte da lista de assuntos que serão debatidos aqui, daqui para frente. E por que me chamaram para falar nisso? Porque eu sou o diretor de uma revista que alguns aqui conhecem, que é a revista Planeta, e a Planeta, o ano passado, firmou um acordo de parceria com a Unesco para trabalhar na área do patrimônio cultural mundial. E isso está acontecendo regularmente, desde maio do ano passado, e o trabalho tem sido muito proveitoso. Uma passagem curiosa. Quando eu me interessei por esse tema, fui procurar a Unesco para propor essa parceria. Eu achava que eu teria pouquíssimas chances de conseguir isso para o planeta, porque eu sabia que a Unesco tem um acordo parecido com esse com apenas outras 4 revistas no mundo. Uma francesa, uma japonesa, uma inglesa e a outra, não me lembro de que nacionalidade. Fui à França, apresentei a proposta, o projeto, e, para surpresa minha, semanas depois, o escritório da Unesco em Brasília me chamou para dizer que ela tinha sido aprovada e que nós iríamos começar a trabalhar. E eu conversei com o então representante da Unesco no Brasil, o Dr. Jorge Vertain, um grande educador, e acabei perguntando para ele, mas eu não tinha muita certeza de que vocês iam topar essa parceria. Então, eu quero saber o que foi que determinou a escolha de vocês. Aí ele olhou para mim e disse assim, é muito simples, é que você foi o único que veio bater na nossa porta e pediu a parceria. Isso para mim foi uma lição de vida e também uma lição profissional. Porque às vezes nós ficamos tímidos, ficamos hesitando antes de lançar os nossos projetos, desencadear os nossos interesses, achando que ninguém vai prestar atenção, que isso não vai interessar ninguém, etc. E não é isso. Com muita frequência, a outra parte está tão necessitada dos nossos préstimos, da nossa participação, quanto nós dos préstimos e da participação deles. Guardem isso. Não tenham medo de bater na porta de gente importante, de gente que tem o poder, quando vocês querem realizar alguma coisa. Porque eles precisam de vocês tanto quanto vocês precisam deles. Eu não sabia disso, estou sabendo, estou transmitindo isso para vocês. Patrimônio cultural mundial. O que é isso? Na definição hoje corrente, chama-se de patrimônio cultural da humanidade, material ou imaterial, um conjunto de alguma coisa. Na área material, por exemplo, um conjunto arquitetônico, um centro histórico de alguma cidade, um conjunto de templos religiosos. Na área imaterial, um sistema religioso, uma língua que está em via de desaparecimento, uma tecnologia de artesanato que também está em vias de desaparecimento. Tudo isso são patrimônios culturais, materiais ou imateriais. Por que da humanidade?
Porque, embora cada um desses patrimônios tenha surgido e exista em algum local, em alguma cidade, em algum país, eles se revestem de uma tal importância, uma importância histórica, uma importância filosófica, uma importância de significado espiritual, significado estético, artístico, que considera-se que esse patrimônio não pertença mais apenas àquele lugar onde ele existe, onde ele surgiu, mas pertença à humanidade como um todo. E se ele pertence à humanidade como um todo, é a humanidade como um todo que tem que se encarregar da salvaguarda, da proteção, etc., desse patrimônio. Esse é o conceito básico da Unesco em relação a patrimônio material. Na verdade, existem 3 grandes gamas de patrimônios mundiais. O patrimônio material, o patrimônio natural, que são os lugares da natureza, os habitats de animais que estão em via de extinção, as grandes florestas, e, por último, o patrimônio imaterial. E o interesse do mundo por esses 3 tipos diferentes de patrimônio foram se desenvolvendo ao longo da segunda metade do século passado, por iniciativa da própria Unesco. A Unesco surgiu no mundo no finzinho da década de 40, motivada muito pelo desastre em que a Europa, parte da Ásia, parte da África se encontrava por causa da Segunda Guerra Mundial. As tragédias todas que aconteceram, os horrores, as situações de destruição em massa de pessoas e de cidades. Durante a Segunda Guerra, houve cidades como a cidade de Dresden, na Alemanha, que foi inteiramente arrasada, não ficou pedra em cima de pedra, morreu todo mundo. No Japão, tivemos Hiroshima e Nagasaki, com as bombas atômicas que acabaram com essas 2 cidades. E pelo mundo afora, a destruição foi imensa. E o lado, se a gente pode dizer tristemente, positivo dessa catástrofe, foi um certo incremento do nível de consciência de algumas autoridades em diferentes países que resolveram, sob a égide da ONU, criar a Unesco para começar todo esse trabalho de reconstrução e para começar a pensar no que poderia ser feito daí em diante para que o homem, na sua loucura, o homem da nossa sociedade enlouquecida pela produtividade, pelo consumismo, acabe não destruindo tudo, acabe não destruindo todo o patrimônio material, todo o patrimônio natural, não é? E o próprio patrimônio imaterial, do qual nós vamos falar um pouquinho também. O primeiro passo foi dado na década de 60, sempre em relação ao patrimônio material. A primeira grande obra, o primeiro grande patrimônio salvo pela Unesco foi o complexo de templos de Abu Simbel, no Egito. Uma coisa esplêndida. São 2 templos principais imensos, um do faraó Ramsés II, o outro da mulher dele, que era a rainha Nefertari, que existiu na beira do rio Nilo desde o milênio, segundo milênio antes de Cristo. E aí resolveram construir uma coisa doida no Egito que chama-se a represa de Assuã. Isso no final da década de 50. Uma represa gigantesca para produzir energia elétrica e para sistematizar a irrigação da agricultura nas margens do Nilo. Mas acontece que a criação da represa submergiu uma quantidade enorme
de templos, de palácios, de pirâmides, inclusive coisas que estavam soterradas, que nunca ninguém descobriu e agora não vai mais descobrir. Mas a Unesco resolveu preservar o complexo de templos de Abu Simbel. Foram feitos vários projetos e acabou se decidindo por uma tecnologia muito interessante. Eles cortaram esses templos em pedaços, as pedras todas. Vocês imaginam que cada templo desses é maior do que esse teatro aqui inteiro, cheio de salas, salões, e coisas, estátuas. E cada um desses pedaços foi transportado para um outro lugar nas proximidades, mais 72 metros mais alto, e foi remontado. E hoje, os templos de Abu Simbel estão lá para serem visitados e, ao mesmo tempo, constituem um exemplo simbólico extraordinário desse trabalho que a Unesco e diferentes governos e diferentes ONGs começaram a partir daí. E depois a história prosseguiu na área do patrimônio material. Aqui no Brasil nós temos uns 18 ou 19 sítios já listados pela Unesco. Toda a área do Pelourinho em Salvador, todo o centro histórico de São Luís, capital do Maranhão, cidades mineiras inteiras como Diamantina, como Ouro Preto, Brasília, todo o plano piloto de Brasília faz parte do patrimônio mundial. E temos também algumas áreas no Brasil que são tombadas pela Unesco e dentro do esquema do patrimônio natural, como é o caso dos parques florestais de Iguaçu, lá na fronteira do Brasil com a Argentina e o Paraguai. E com isso, o que é que se tenta? Se tenta frear um pouco essa fúria destrutiva da nossa civilização contemporânea, que passa por cima de tudo, derruba tudo, como se esses monumentos do passado não tivessem a menor importância, não tivessem o menor significado. Quando eu cheguei em São Paulo, no comecinho da década de 60, São Paulo tinha avenidas inteiras, Avenida Paulista, Avenida Angélica, bairros inteiros, como a Barra Funda, os Campos Elíseos, que eram... A avenida inteira, o bairro inteiro, era formado por palacetes, por casas de época, todas com o mesmo estilo. Na Avenida Angélica era tudo Art Nouveau, na Paulista, nos Campos Elíseos era o estilo francês do século XIX. Na Avenida Paulista eram os casarões italianos do final do século XIX também. Hoje, tudo isso foi derrubado sem que ninguém tivesse aberto a boca. Aquilo virou uma selva de pedra, com aqueles edifícios monumentais, todos mais ou menos parecidos, alguns são até muito bonitos, não vou negar. Mas e o que existia? O que existia ali era a memória de uma cidade. E a mesma coisa, o Rio de Janeiro, todas as capitais brasileiras são vítimas de uma inconsciência por parte não apenas das autoridades que deveriam ser responsáveis por isso, mas do nosso próprio povo, de nós, porque nós não deixamos que isso aconteça sem nenhum protesto, sem nada, entendeu? No entanto, o que isso significa? Isso significa a dilapidação, a destruição da nossa memória. E quando se destrói a memória de um povo ou de um indivíduo, você destrói o bem mais precioso desse povo ou desse indivíduo, que é a sua identidade. Se nós destruirmos esses testemunhos da memória do nosso passado, nós rapidamente não saberemos mais responder a pergunta: quem somos? O que nós estamos fazendo aqui? De onde nós viemos? Somos como objetos, como bichos correndo para lá e para cá, sem saber
o que significa a nossa presença, o que é nesse lugar, aqui e agora. O segundo grande movimento capitaneado pela Unesco, depois desse do patrimônio material, já existem quase 1000 sítios ao redor do mundo, vamos usar esse termo, tombados pela Unesco, foi a questão do patrimônio natural. Motivado por quê? De repente, essas autoridades da Unesco se deram conta que nós estamos acabando com a natureza. Estamos derrubando as florestas, estamos poluindo o ar, poluindo os rios, poluindo o mar. Enfim, hoje os jornais, a mídia fala disso o tempo todo. A minha revista é uma revista que batalha muito nessa área, não é? Da questão ambiental e tudo. Mas eu me pergunto, e pergunto a vocês, que mundo nós estamos preparando para os nossos filhos, para os nossos netos? Um mundo apodrecido, que você não pode mais beber água, que você, para respirar, você vai ter que comprar bomba de oxigênio, porque o ar das ruas, nas grandes cidades, vai estar a tal ponto estragado que você não tem como respirar aquilo e sobreviver. Não é verdade? Então, a Unesco, junto com uma enormidade de governos e de ONGs, sobretudo, e de cientistas, de pessoas que se preocupam com tudo isso, está batalhando no sentido de criar zonas protegidas aonde essa fúria destruidora da nossa civilização de hoje não chegue, não consiga, ou chegue de uma forma tão atenuada que não vai acabar com aquilo, ou então de uma forma sustentável, ou seja, você destrói um pouco, mas você não destrói a capacidade que a natureza tem naquele lugar de se regenerar. E por último, já muito mais recentemente, na década de 90, essas autoridades acordaram para um outro apocalipse cultural que já estava adiantadíssimo, que é a destruição dos patrimônios imateriais. O que eles perceberam? Que aquilo que a gente chama de cultura globalizada, essa cultura que nós vemos todo dia nas televisões, nos canais, essa bobajada que está por aí, cultura dos shopping centers, dos supermercados, etc., estava indo pelo mundo afora, feito um trator gigantesco e acabando, esmagando com uma enormidade de pequenos sistemas culturais e materiais. Então, acabando com sistemas de artesanato, por exemplo. Por que o camarada vai produzir isso se da China chegam 500 mil produtos que custam R$1 e que substituem aquilo que o camarada fazia com as próprias mãos? Eu me lembro que eu estive em Campina Grande há uns 30 e tantos anos, fui aqui a um mercado popular, e comprei uma rabeca, esse é o nome, um violinozinho feito à mão assim. Queria comprar outro, mas ainda não estava pronto. Era um homem de quase 80 anos que fazia esses instrumentos musicais à mão com um canivete, e era uma verdadeira obra-prima. Ele fazia assim, terminava e vendia por uma miséria. Fiquei sabendo que era o último representante de uma escola que fazia aquele tipo de rabeca, não tinha mais ninguém. Será que esse homem passou o conhecimento dele para alguém? Não sei, acho pouco provável. Eu falei de tecnologias artesanais, línguas. Existe uma enormidade de línguas ao redor do mundo
que hoje são dominadas por um número muito restrito de pessoas. Você pode contar nos dedos das mãos. Há línguas que hoje, inclusive no Brasil, línguas indígenas, que são dominadas, são conhecidas por um único indivíduo. Ou seja, na hora que esse indivíduo morrer, acabou. Então, um trabalho importante vem sendo feito, mas esse trabalho, claro, não pode ser limitado apenas às autoridades. É preciso que as pessoas, que o povo, como um todo, em todas as seus níveis, as suas classes sociais, tomem consciência da importância que significa salvaguardar os nossos patrimônios culturais, materiais, naturais e imateriais. Vejam, por exemplo, o que está acontecendo em São Paulo. Eu sei disso porque moro lá e vivo aquilo no seu cotidiano. A questão da intolerância religiosa por parte de alguns sistemas religiosos em detrimento de outros. Há uma perseguição, por exemplo, em vários lugares de São Paulo, a grupos que mantêm vivas tradições afro-brasileiras. São perseguidos. Há terreiros que são invadidos. Há pessoas que são espancadas. Existem sistemas poderosos de religiões que são antagônicas a essas tradições, que ridicularizam essas tradições nas televisões, como se tivessem direito a isso. E eu digo isso realmente de boca cheia, porque não devo nada a ninguém e tudo isso me revolta. Por que estou agora parando um pouco mais no que diz respeito às tradições afro-brasileiras? Porque as tradições afro-brasileiras estão inseridas no próprio contexto daquilo que nós chamaríamos de alma nacional. As tradições africanas são as mais antigas do mundo, as tradições espirituais africanas. Não tem nenhuma outra que chega perto, nem a tradição cristã, nem a islâmica, nem a judaica. Por quê? Porque a nossa casa natal é a África. Todos nós descendemos de africanos que estavam lá há dezenas, centenas de milênios e que depois migraram para o resto do mundo. Aqueles que foram para climas frios, de pouca luz, foram embranquecendo e deu branquelos feito eu. Detesto isso. Prefiro dizer que eu sou um negão desbotado. Então, e por que isso acontece? Por ignorância, porque nós não temos consciência do valor, da profundidade, da antiguidade dessas tradições. Antes que qualquer tradição branca europeia, ou mesmo asiática, americana então nem se fala, porque são as mais recentes, aparecessem, a África já era o que é. Não existe um antropólogo, um pesquisador que tenha noção de onde e quando começou o veio da tradição africana. E ela se mantém viva e atuante até hoje, ao longo de centenas de milênios, ao longo das eras. Ninguém sabe quando isso começou. Isso tem que ser respeitado. Mais do que ser respeitado, tem que ser compreendido, tem que ser preservado, tem que ser salvaguardado, porque nós, brasileiros, se pudermos contar com uma alma nacional, esta alma nacional é feita
de todas essas tradições que vieram parar aqui. Não apenas a africana, mas a cristã europeia, a judaica, a islâmica que está chegando. Hoje chegaram os orientais, japoneses, chineses, com o budismo, o taoísmo, etc. Nós somos uma nação sincrética. Não há nada a fazer. E uma nação jovem, onde todos esses discursos religiosos estão se fundindo, não é? Pouco a pouco estão dialogando, e um dia, no futuro, tenho certeza, esse país vai produzir o seu próprio sistema espiritual, brasileiro por excelência, não importado, porque aqui nós só temos religiões importadas até agora. A única religião em formação ainda, com todas as qualidades e defeitos que a gente poderia chamar de, que começa a representar um pouco o que é a alma brasileira, é a Umbanda. Porque todas as outras são importadas. As próprias tradições africanas vieram da África. Não é? Agora, para que isso aconteça, é preciso haver diálogo, é preciso haver respeito, é preciso que haja um entendimento, e é preciso que haja aceitação recíproca entre todas as partes. No entanto, a gente vê extremismos como esse que eu estava relatando para vocês, e que são reais, porque eu testemunho isso a cada dia nas televisões de São Paulo. Ninguém toma uma providência, isso é anticonstitucional. Isto aqui é uma terra de liberdades. Da mesma forma que eu tenho o direito de escolher o meu sistema religioso, você tem. Não vejo como um possa ser melhor do que o outro. É o melhor para mim que escolhi esse sistema. Para você, o seu é o melhor. E por que isso acontece? Pela mesma razão que acontece essa depredação do mundo hoje, depredação ecológica, depredação da natureza e a depredação do patrimônio material. Ignorância, inconsciência, falta de educação. Georges Bertin, que eu citei no começo do meu bate-papo aqui com vocês, que foi até há pouco tempo era o representante da Unesco no Brasil, eu fiz essa pergunta para ele, disse: Dr. Jorge, o senhor me resuma numa palavra qual é o grande problema desse país. Por que isso aqui é essa encrenca insolúvel que tudo sempre tão conturbado? Ele olhou para mim e disse assim: Caro Luiz, é muito simples, chama-se educação. Todos os esforços possíveis e imagináveis teriam que ser aplicados nisso. Senão, não vamos sair nunca do buraco. E eu me preocupei um pouquinho quando me foi pedido para falar desse assunto, dos patrimônios mundiais, porque eu achei que isso poderia ficar uma coisa um pouco chata. Mas depois eu disse: se ficar um pouco chato, o que eu posso fazer? É que a importância disso é enorme. É enorme. Que futuro nós vamos preparar para as nossas crianças se elas não têm nenhuma base assentada no passado? Como é que se pode pensar num futuro que não tenha memória? Não é verdade? O mundo e a nossa vida não pode ser feito apenas de a minha televisão, a minha casa, o meu automóvel, está entendendo? A minha aposentadoria e etc. E como é que fica aquilo que nós chamamos a minha parte anímica lá dentro? Essa parte anímica é o produto de milênios de contribuições, sobretudo culturais, que foram se amalgamando, foram se ligando, foram se entrelaçando, e nós somos o produto disso.
E o que é que vamos fazer com essa memória? Passar uma borracha? Destruir tudo para fazer edifício? Queimar as florestas? Deixar que as línguas todas desapareçam para que o mundo fique reduzido a meia dúzia de grandes línguas faladas, o inglês, o francês, o português, o espanhol, etc., o chinês. Se a beleza da vida e aquilo que nos faz crescer é o diálogo entre as diversidades, não é o diálogo entre os iguais. Porque se você é igual a mim, vem conversar comigo, você é igual, o que significa que você sabe tudo que eu sei, eu sei tudo que você sabe. O que é que nós vamos trocar? Então, respeito à diferença, respeito à diversidade, interesse por aquilo que não é igual a mim, porque se não é igual a mim, se é diferente, é porque ali existem valores que eu não tenho e que eu posso adquirir. Portanto, posso me enriquecer no contato e no convívio com a diferença. Não é verdade? Isso eu estou falando em tese. Estou falando assim em relação à grande sociedade, mas isso no nosso cotidiano, dentro de casa, é a mesma coisa. Dentro de uma mesma família. A dificuldade que nós temos em aceitar aquilo que não é igual a nós. A tal ponto que há uma grande escritora que eu admiro muito, uma francesa chamada Anaïs Nin, pouco conhecida no Brasil, e é uma frase dela que eu gravei, porque ela me diz assim: quando nós estamos dialogando com o outro, nós não estamos dialogando com o outro, nós estamos dialogando conosco projetado nesse outro. Vocês entendem? A gente quer ver a nós mesmos no outro. E, em geral, os defeitos que vemos nos outros, muitas vezes são projeções dos nossos próprios defeitos. Então, acho que eu disse tudo que eu tinha que dizer. Espero, sinceramente, que o encontro de Campina Grande passe a se preocupar também com essa temática, porque não adianta a gente chegar aqui e cada um colocar suas ideias, seus pontos de vista e etc., e não fazermos nada de concreto, pelo menos não tentarmos, né, fazer algo de concreto, no sentido da preservação, da proteção e do desenvolvimento dos nossos próprios patrimônios. Pela simples razão de que sem patrimônio nenhum, seremos aquilo que já somos, só que seremos para sempre. Pobres. Culturalmente pobres. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição de vocês. Nenhuma pergunta? Pois não. Assim como a Unesco tem indicações precisas para preservar o patrimônio material, existem, ou como nós, cada um, pode colaborar com a preservação do patrimônio que não é material? Defendendo o seu próprio patrimônio com unhas e dentes. E, ao mesmo tempo, creio eu, lutando consigo mesmo para estabelecer um diálogo honesto com os patrimônios que são diferentes do meu. Pois não?
Boa noite. Assim como a Unesco se preocupa com o patrimônio cultural, eu gostaria de também que a Unesco se preocupasse com as florestas, né? Como se preocupa agora que fosse feito urbanamente nas cidades, plantar árvore nas ruas, em frente às casas, para a melhora do clima do Brasil, da Paraíba e do mundo, né? Sim. Você tem toda a razão. Para isso é que estava aqui, prefeito, senador. Mas eu não tive a oportunidade de falar com eles. Mas como você disse que a gente tinha que ter coragem para pedir. Na primeira oportunidade, põe a boca no trombone. Então eu estou pedindo, como diretor de uma revista Planeta, sim, mundialmente conhecida, que o senhor pudesse dar esse pontapé inicial. Já estamos fazendo, dentro do limite das nossas possibilidades. Mas a gente é uma gota d'água no oceano. Isso. Não mais importante do que você é outra gota. Se as gotas todas começarem a abrir o berreiro, né, não queremos que destrua o nosso patrimônio, queremos a arborização da cidade. Da cidade, nos queremos bairros. Educação, queremos a preservação isso. das nossas tradições. Pode estar certo que as autoridades vão acabar fazendo isso. Agora, se ficarmos feito uns pintinhos debaixo da asa da mãe e da galinha, não é? Esperando que as coisas caem do céu, não. Eu já tive vontade de fazer essa campanha até na praça, mas infelizmente eu não tenho condições financeiras para isso. Mas é um sonho que eu acho que ainda vou realizar na minha vida. Eu assim espero, viu? Mas você é articulada e você pode usar a sua arma mais importante, que é a boca. Obrigada, boa noite. Fale. Perdão? Pela educação. Eu acho que a educação, em todos os níveis, é a providência mais importante e urgente. Desculpe, querido, eu não consegui ouvir toda a sua frase. Sim. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Se já é ruim para nós hoje, eu tive, há um mês e meio, eu fui visitar as geleiras no sul do Chile, na Patagônia chilena. Eu fiquei estarrecido. Há geleiras que nascem nos Andes e que caminham em direção ao mar. Há geleiras que nos últimos 10 anos diminuíram 15, 20 quilômetros de extensão. Estão derretendo. Por causa do quê? Do efeito estufa, do aquecimento das temperaturas mundiais. Não é? O Monte Kilimanjaro, na África, que é famoso, fizeram até um filme, As Neves do Kilimanjaro, né? Os que têm um pouco mais de anos nas costas devem se lembrar, um filme belíssimo. Não tem mais neve hoje. Em 10 anos, a calota de geleiras e de neves do Kilimanjaro desapareceu. E venho me dizer que não está vendo um efeito estufa aqui. Pois não? Carga da terra? O que é carga da terra? Desculpe, Carta da terra, perfeito, perfeito. É que eu estou ouvindo, eu ouço com dificuldade vocês da plateia, viu? Se puderem pegar o microfone é melhor. Com toda certeza. Sim. Professor, eu queria dar um pequeno depoimento. Sim. Uma das pré-condições para a gente manter esse diálogo profundo com a natureza, com as tradições e com os grupos religiosos de qualquer fundamento, que seja cristão ou não cristão, em Campina Grande, é a nossa antiga elite perder a mania de grandeza. Porque isso aqui é uma meca que vem de todo lugar. E se cada um quer conservar suas pequenas tradições, seu município, então, quando enriquece, e aqui tem gente que enriquece do dia para a noite, então se toma de um pavor danado e massacra os outros. A partir da própria igreja que eu conheço de perto. Bom,
Ponho a boca no trombone. Tem uma santa que eu, do panteão católico que eu adoro, que é a Santa Teresa de Ávila, primeira doutora da igreja. E eu sou colecionador de algumas frases dela. Ela punha a boca no trombone. Ela subia no púlpito, porque naquela época as mulheres tinham esse direito, nessa época, essa fase histórica do catolicismo. E ela gritava: Senhor, livrai-me dos santos carrancudos. Coisas desse tipo. Tudo com bom humor, não é? Porque não adianta a gente se deixar dominar pela ira, pela raiva. Bom humor, porém firmeza. Porque cada gota d'água junta forma um oceano. E esse vai ser o único jeito de mobilizar as forças que governam e que dominam não apenas o nosso país, mas também o mundo, para que providências reais sejam tomadas. Boa noite. Bom, se falou de vários povos, eu gostaria de colocar a questão das minorias. Existe um povo chamado povo cigano, que infelizmente hoje, no ano 2006, nunca teve o reconhecimento. Continua aquele preconceito que o cigano não vale nada, isso, aquilo. Não temos leis, não temos apoios, não temos nada. Gostaria de saber a posição, se puder responder a isso, da Unesco, ou se o senhor está sabendo alguma coisa em relação a isso. A Unesco, eu não pertenço à Unesco e não sou um especialista. Mas talvez o senhor está sabendo. Mas em relação à comunidade Rom, de Romania, Hungria e todo esse norte da Itália, a Unesco está fazendo uma coleta muito importante de tradições musicais nesse momento. Com gravações e está selecionando. Eu esqueci de dizer para você, só queria completar isso. Nesse contexto da luta para a salvaguarda do patrimônio imaterial, a Unesco criou um departamento especial, agora, muito recente, faz um ano e pouco, chamado Departamento dos Tesouros Viventes da Humanidade. O que é um tesouro vivente? É uma pessoa, ou um pequeno grupo de pessoas que detém algum conhecimento, alguma tecnologia, alguma capacidade artística, que só eles têm. Então, o esquema é criar uma situação de proteção organizada para essas pessoas, para que elas possam sobreviver sem problemas e para que elas possam transmitir a sua herança, aquilo que elas têm dentro, gravado nelas. Né? Então, são criados esquemas de discípulos, de alunos, de estudiosos, gente da própria comunidade onde essa pessoa vive e outros que vêm fora. Isso tudo é organizado e ela vai passar o tempo dela. E com os ciganos isso está sendo feito. Nós costumamos dizer para os nossos alunos da disciplina Educação Ambiental, na UFCG, que no momento atual do planeta, nós estamos apenas na fase da denúncia. Nós temos leis maravilhosas no Brasil, o direito ambiental brasileiro é muito bem feito, o senhor sabe disso, né? Porém, nós não cumprimos essas leis. Esse é o problema do Brasil. Não é isso? Leis aqui não faltam. O que perfeito. falta é respeito às leis. Respeito às leis, perfeito. E ainda, no momento atual, nos revolta, me perdoem aqueles que forem favoráveis, mas entra presidente, sai presidente da República e suas comitivas especiais, né? E eles ouvem todas essas denúncias e não tomam nenhuma providência.
Nós sabemos que está sendo destruído, por exemplo, o estado de Goiás e o estado do Mato Grosso pela plantação da soja. Não é isso? Para destruir a vegetação, aquelas florestas ainda restantes, há pouco que resta, né? Para plantar a soja. E sabemos que a soja transgênica, para maior dor nossa, né? Portanto, essa é uma parte do ponto que nós queríamos colocar. Um ponto negro. O ponto otimista que nós queríamos colocar, uma esperança no fim do túnel, uma esperança local, porque fazer o local para chegar ao global, não é verdade? Dentro da filosofia do desenvolvimento sustentável. Aqui hoje, por coincidência, se é que existe coincidência, né? Nós estivemos pela manhã na prefeitura, na Secretaria do Meio Ambiente, que, aliás, não é secretaria, ela perdeu o status de secretaria. Hoje é uma coordenadoria, mas tudo bem. Nós fomos levar uma nossa ideia de uma campanha para a plantação de árvores na área urbana de Campina Grande e no seu entorno, porque Campina Grande é paupérrima em árvores. E isso já foi divulgado, inclusive, na própria imprensa, através de pesquisa que foi feita alguns anos atrás. E fiquei muito feliz em saber que o projeto que nós estamos fazendo com os nossos alunos, estamos começando agora, com uma campanha para a plantação de árvores, onde nós queremos atingir com essa campanha toda a população de Campina Grande, que a prefeitura também está se mobilizando com semelhante projeto. Ainda está iniciando suas rascunhos e nós também estamos iniciando nossos rascunhos. E ficamos de nos unir em parceria para fazermos esse trabalho, onde queremos envolver nossos alunos. Então, isso eu digo que é uma esperança, porque nós podemos fazer isso com a nossa pretensão, como nós dissemos ontem à noite na aula para os nossos alunos da UFCG, que a nossa pretensão é iniciar essa campanha a nível municipal, estendê-la ao nível estadual e depois ao nível internacional, para que através dessa plantação, pudesse nós diminuirmos o efeito estufa e o aquecimento global, porque o senhor não mora em Campina Grande, embora visite-a sempre para a nossa honra, não é? Mas quem mora em Campina Grande há pelo menos 10 anos atrás, lembra que nós não tínhamos calor. Nós já chegamos a ser classificados como o segundo melhor clima do Brasil. Inclusive, meu pai, o mineiro, ele veio morar em Campina Grande, atraído pelo clima da cidade. Militar, que aqui ficou e se apaixonou pelo clima. Então, mas nós não temos mais esse clima maravilhoso. O aquecimento global está destruindo, não é verdade? Então, nós queremos comunicar isso publicamente, porque nós vamos estender essa campanha, ela vai começar, e nós gostaríamos, o nome dessa campanha, o slogan dela já está pronto, já fiz uma camiseta protótipo, um texto básico já está redigido, nós vamos levar à prefeitura, e o slogan dela é: salve o planeta, plante árvores. Muito obrigada. Acho que está na hora de encerrarmos, não é? Você quer fazer uma pergunta? Claro. Boa noite Lúcia a todos. de Oxum. Em primeiro lugar, eu nem iria falar isso, mas como também faço parte do movimento negro, não é? Então, eu queria dizer à nossa irmã, que acabou de falar aqui, que quando porque ela não falou um ponto branco, falou um ponto negro, não é? Nós somos afrodescendentes, nós viemos da senzala, que queira ou não, não é? Se a África aonde começou tudo, nós viemos de lá. Então, se tem alguém do movimento negro aqui, como eu faço parte do movimento negro de João Pessoa, eu não posso deixar passar essa frase, um ponto negro. Isso não é mais justificável, porque tudo do negro é ruim, então tudo que é ruim é negro, tudo que é ruim é preto, minha irmã, me desculpe, mas vamos rever essa sua fala, viu? Obrigada, e desculpe. Pellegrini, eu queria falar a respeito, quando você fala, a sua revista é maravilhosa, muito
boa para todos os religiosos. E, ultimamente, cada vez melhor. Quando você falou na cultura do mundo, que a Unesco está preocupada, eu venho me preocupando porque eu estou no candomblé através da jurema. A jurema é uma planta aonde surgiu na Paraíba o culto à jurema. O culto está em extinção. Por quê? Porque a planta na cidade de Alhandra foi toda devastada pelos neopentecostais, como planta demoníaca. Por quê? Porque nossos índios reverenciavam aquela planta, nossos caboclos, como planta sagrada. Na minha casa, faço o ritual da jurema, mas, no entanto, sinto muita dificuldade para encontrar a planta. Se você for na cidade de Alhandra, hoje você não vai encontrar um pé de jurema com facilidade. Então, eu queria pedir a você ajuda neste momento, não sei se a porta é a sua, mas uma orientação para que eu pudesse tentar replantar a jurema ou a Alhandra, outra cidade, ou até mesmo em João Pessoa, porque tem espaço para isso, e eu peço uma luz a você, meu irmão, para que o culto da jurema não se acabe na Paraíba, porque a jurema tem poder, a jurema é cura e a jurema é força. E salve a jurema. É isso aí. Defesa daquilo que é nosso. Eu quero saudar o palestrante, as autoridades e o povo com um poema que diz assim: fique sabendo que a fome não é só querer comer. Fome é toda miséria que arranca o teu prazer. Fome é não ter estudo, é padecer, morrer sambudo, sem vestir e sem lazer. Fome é não ter acesso às notícias do país, é ver a justiça omitida e a podridão no nariz, a impunidade crescente e pelo corpo da gente, deprimente cicatriz. Fome é tu não ter direito de ver teu filho brincar, é dar-lhes em vez de brinquedo, cana para ele amarrar. Mas isso não é culpa tua, é dos buchudos da rua, nos quais lhe mandam votar. Então você, companheiros, que passa por esse drama, sua palavra é a chama que acende outro companheiro para a gente mudar ligeiro esse podre panorama. Lutamos para que em breve exista uma liberdade e que haja de fato amor na humanidade e que esse mundo hostil se acabe e fique o Brasil com outra sociedade. Boa noite para vocês, muito obrigado.